Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 17 de junho de 2021. Nós estamos começando aí mais um dos nossos devocionais. Hoje o tema do devocional é instigante, causa arrepio em alguns, causa deleite em outros, mas eu acredito que a maioria das pessoas que não entendem, às vezes, é exatamente por isso, por não entender. Mas o assunto do devocional hoje é a lei. Claro, estamos falando da lei de Deus. Bom, segundo Reis, capítulo 14 e também capítulo de número 15, Salmo 46. O que nós percebemos ao ler esses capítulos 14 e 15 aqui de segundo Reis, é que as reformas que foram iniciadas aí nos capítulos anteriores, né, que deram início a uma grande revolução na nação, essas reformas elas não foram suficientes para interromper as idolatrias e principalmente os desvios do povo de Deus. Então, houve uma tentativa, um chamado de Deus ao arrependimento, houve um chamado de Deus para que o povo deixasse as idolatrias, para que o povo se voltasse para o Senhor. Alguns homens, de alguma forma, fizeram essas reformas, mas foram reformas muito tímidas, não foram suficientes para resolver toda a questão. E aí, quando a gente olha, assim, grosso modo, para a Bíblia, se a gente procura não entender, e principalmente, né, fazendo a leitura como a gente acaba tendo que fazer, que é corrida, assim, no sentido de um capítulo depois do outro, nós acabamos perdendo um pouco dos motivos de fato pelos quais tudo isso estava acontecendo. Eu quero ler aqui um texto com vocês para poder mostrar e exemplificar que a questão ela não era só espiritual, não era só uma questão de adoração a Baal, tinha outros fatores, e aí vai entrar no assunto que a gente vai falar. Mas deixa eu ler com vocês aqui um texto que exemplifica muito bem isso que eu estou dizendo, que é 2 Reis 14, 26. 2 Reis 14, 26. Diz assim: O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos como livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. O que aconteceu aqui? A questão ela não era apenas espiritual, não era só uma questão de se voltar apenas para o Deus verdadeiro, ainda que esse seja de fato o fator principal, mas a religião, a política e principalmente a desobediência à lei de Deus era constante. Então, quando a gente começa a ler os profetas, e aí eu quero te convidar, porque assim que nós terminarmos a Maratona no Reino, né, falta aqui alguns capítulos de Reis, e depois a gente vai ler também Hebreus, porque tem tudo a ver com o templo, com o sacerdócio, enfim. Mas assim que a gente terminar essa maratona no reino, nós vamos começar a maratona nos profetas. Exatamente, você vai perceber ao ler os profetas que a questão não era apenas de adoração a Baal ou outros deuses. Tinha uma questão política envolvida, e aqui quando a gente lê uma parte mais histórica, a gente vai perceber que haviam duas nações predominantes na época, os sírios, que estavam mais ao norte, e os assírios, que estavam mais ao leste. Inclusive os assírios, né, acabam se tornando um império, dominando toda essa região. E as constantes trocas de poder no Reino do Norte estavam relacionadas a essa política. Tinha também uma questão religiosa, o sacerdócio estava completamente rompido com isso. O resultado de tudo isso era desobediência constante à lei de Deus. Deus tinha leis muito específicas, e aí só para lembrar aqui para vocês,
Um dos motivos do povo de Israel ter sido levado cativo para o exílio babilônico foi a desobediência ao mandamento de guardar o sábado. Eles ficaram, não sei se vocês sabem disso, mas eles ficaram 70 anos no cativeiro, exatamente cada ano que eles deixaram de cumprir o chamado ano sabático. Então, cada ano que eles não cumpriram, totalizou 70 anos, e por isso eles ficaram 70 anos no cativeiro, e a terra descansou 70 anos. Então, o principal problema aqui, o principal desvio aqui é o que o Senhor fala: desviar-se dos seus mandamentos, desviar-se da lei de Deus. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, a gente lembra que nós somos criados para sermos totalmente regidos pela lei de Deus. Lá no Éden, quando Deus nos cria, ele coloca dentro de nós um código, ele coloca dentro de cada homem esse desejo de ser regido pela lei de Deus. É claro que a queda nos afastou desse ideal, mas nós temos na nossa genética essa atração pela lei de Deus, por cumprir os mandamentos de Deus, né? Basta você ver que cada ser humano, independente de onde quer que ele tenha nascido, ele tem um código moral em si. Independente se ele é cristão ou não, qualquer país do mundo, tribo, eles carregam um código moral, e esse código moral é exatamente essa lei de Deus impressa no coração dos homens. Eu gosto muito de uma figura, de uma analogia que eu faço, que ajuda muito a entender essa questão da nossa relação com a lei de Deus. Imagine você, né, que você tem um problema de coração grave, né? E aí o médico, né, vem e te dá o diagnóstico: olha, você vai morrer, seu coração, por conta das suas decisões, por conta do seu estilo de vida, o seu coração ele vai parar de bater e você vai morrer. E agora imagine você que alguém muito importante, alguém que você ama muito, alguém que poderia e tem condições, por exemplo, né, alguém muito rico, que poderia viver em qualquer lugar do mundo e tal. Imagine que essa pessoa fala: não, eu vou doar o meu coração para você. E aí você fala: mas se você doar o seu coração para mim, você vai morrer. E aí essa pessoa muito importante diz o seguinte: não tem problema, desde que você viva, eu não me importo de morrer para que você tenha vida. Essa é a história da cruz, né? Deus, ele morre e entrega o seu coração para que eu e você possamos continuar pulsando com o nosso coração. Aí você diz, né, num ato ali de coragem, você diz para essa pessoa importante: olha, o que eu tenho que fazer para te agradar, já que você vai dar o seu coração para mim? Aí ele fala: cumpra a minha lei, cumpra a minha palavra. Mais ou menos a nossa relação com a palavra de Deus é essa relação. Essa analogia ajuda a entender bem. Bom, o que podemos falar sobre a lei de Deus? Primeira coisa que podemos falar sobre a lei de Deus: ela é a vontade objetiva de Deus. Então, às vezes nós vemos as pessoas buscando, né, e orando, e muitos falam, se expressam dizendo: olha, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bom, a Bíblia, ela é a vontade objetiva de Deus, porque você pode, por exemplo, lá numa síncope, né, num momento de oração, você sentir ali um impulso, né? Mas o que garante que esse impulso não é seu mesmo? Bom, por isso a lei de Deus, por isso a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a vontade objetiva de Deus. Eu não tenho dúvidas de que aquilo que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus. Então, primeira coisa, a lei de Deus é a vontade objetiva de Deus. Agora, pense você, porque nós, quando nos deparamos com alguma lei de Deus que desafia a nossa vontade, nós ficamos meio reticentes em cumprir essa vontade. Lembre-se, quem redigiu a lei foi a mente por trás da construção do universo. Então, toda a complexidade, a beleza,
toda a diversidade do universo, quando olhamos para a criação, quando olhamos para as plantas, quando olhamos para o nosso corpo, quando olhamos para a inteligência dos homens, todo o avanço tecnológico, nós ficamos absurdados. Pois bem, a mente por trás de tudo isso é a mente que redigiu a lei. Então, nós temos o maior ente capacitador do universo por trás da lei de Deus. Então, você pode cumprir a lei de Deus, por quê? Porque ela é a vontade objetiva de Deus. Pastor, por onde eu devo começar? Eu sempre digo, comece pelos 10 mandamentos. Então, leia os 10 mandamentos, medite nos 10 mandamentos, estude os 10 mandamentos, comece por eles. Depois, vai para o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Leia, medite e aplique o Sermão do Monte. E, por último, vá para o ensino dos apóstolos, aí como se fosse numa sequência mesmo, né? Comece pelo mais fácil, os 10 mandamentos, vá para o Sermão da Montanha e depois para o escrito dos apóstolos. Bom, sobre a lei de Deus, além da vontade objetiva de Deus, ela abrange com seus princípios todos os aspectos da vida. Anote isso aí, anote com cuidado, anote no status do seu Facebook. A lei de Deus abrange todos os aspectos da vida. Os seus princípios servem para cada aspecto da vida. Cada área da nossa vida é coberta pela lei de Deus. Relacionamentos. A lei de Deus tem princípios que regem qualquer relacionamento, né? Qualquer discussão, briga, qualquer forma de viver, qualquer chateação que você teve, qualquer uma delas é coberta pela lei de Deus. Você tem princípios que são eternos e que são atemporais, que não estão presas ao tempo. Então, a lei de Deus tem princípios que cobrem os relacionamentos. Por exemplo, a lei de Deus diz que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Esse é um ponto comum da lei de Deus. A lei de Deus diz também que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele acrescenta dizendo que amar os amigos é fácil, difícil é amar os inimigos. Então, as pessoas tóxicas, as pessoas que nos causam mal, essas devem ser o alvo central do nosso amor, o alvo principal do nosso amor. Financeiro, a lei de Deus abrange e fala sobre a questão financeira. Fala, por exemplo, para não ajuntar tesouros aonde a traça e o ladrão podem roubar, mas ajuntar tesouros no céu. Falando exatamente de uma vida de mordomia. A Bíblia e a lei de Deus fala sobre a saúde do corpo, por exemplo, né? Nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, devemos cuidar da nossa saúde sem transformar o nosso corpo em um ídolo, sem transformar o nosso corpo em fruto da nossa felicidade. Família e etc. Então a lei de Deus ela vai abranger com seus princípios todos os aspectos da vida. Terceiro, além do fato de que a lei de Deus é a vontade objetiva de Deus, de que ela abrange com seus princípios todos os aspectos da nossa vida, ela é o caminho para que sejamos semelhantes a Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o ser humano perfeito. Tudo aquilo que nós queremos ser está em Jesus. Ele é o nosso ponto de referência. Eu gosto muito de citar um exemplo quando eu digo isso, que é a questão da ansiedade, né? Todo mundo, hoje, muita gente luta contra a ansiedade. E um dos exemplos mais lindos de alguém que encarou bem a ansiedade é quando você dorme em meio à tempestade, né? Jesus dormindo no barco. Então, quando falamos de vencer a ansiedade, quem é a nossa referência? Jesus, aquele que dormiu no barco. Jesus, ele é o ser humano perfeito. Ele conseguiu perdoar os seus piores inimigos, ele conseguiu amar as pessoas menos amáveis, no caso, os primeiros da lista somos nós, eu e você. Enfim, ele é o ser humano perfeito. Bom, como podemos nos tornar parecidos com esse ser humano perfeito?
obedecendo à lei de Deus? É claro que nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande em obedecer à lei de Deus, não é uma tarefa fácil. Vamos cair de tempos em tempos, vamos recuar de tempos em tempos, vamos sofrer de tempos em tempos, mas ainda assim nós vamos poder encontrar nela princípios que são, como diz, princípios atemporais e que vão reger toda a nossa vida. Então, quer ficar parecido com Jesus? Obedeça à lei de Deus. Lembrando que existe um caminho fácil para você começar. Não comece pelos mais difíceis, né? Comece pelos 10 mandamentos. Comece ali pelo decálogo. Vá para o Sermão da Montanha e depois para o ensino dos apóstolos, numa sequência aí de crescimento. Tá certo, meu povo de Deus? Vamos orar? Vamos orar depois disso. Eu quero hoje, como faço de tempos em tempos, fazer a oração que o Senhor nos ensinou, aproveitando que estou falando, né, de Sermão da Montanha. Eu disse que a lei de Deus, ela abrange todos os aspectos da vida, inclusive a vida de oração, né? Então, existe um ensinamento objetivo de Deus sobre a oração e é com ela que eu quero encerrar esse devocional de hoje, orando a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos tirar aqui alguns minutos de oração, alguns instantes de oração, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Tá certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Pai Nosso é uma oração linda, rica e poderosa. Quando lemos e quando oramos a oração do Pai Nosso, nosso coração, de fato, é derretido pela glória de Deus, né? Então, é isso, né, meu povo querido? Vamos lá para uma quinta-feira abençoada? Então, que Deus te abençoe. Uma excelente, uma ótima quinta-feira para todos. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá certo? Deus abençoe e fiquem com Deus.